Olá, seja muito bem-vindo a esse encontro. É hora de treinarmos questões de provas passadas. Eu sempre digo para os meus alunos, quer passar na próxima fase? Quer acabar com esse ciclo? Então tem que mergulhar no treino de questões. Seja para conhecer como que a banca cobra, para você ter uma ideia, como são as questões de constitucional, qual a profundidade, qual é o tamanho de enunciado, seja para você consolidar o seu conhecimento. Eu tenho medo de errar a questão. Tudo bem, faz parte. Errou a questão, volte nela, aprenda com o erro, porque a prova vai repetir questões, vai repetir conteúdos, e assim você vai ficar mais preparado para poder arrasar na hora da prova, certo? Então, vamos lá esquentar aqui os nossos motores, é hora de treino de questões, e qualquer dúvida, me chama lá no meu Instagram, no @danlamoreira, tem um monte de dica para vocês, de constitucional, direito administrativo, também tem dica envolvendo tanto prova do OAB, como prova de concurso público. Você vai ser mais um aprovado, venha fazer parte do nosso time na segunda fase de constitucional, onde nós temos mais de 92% de aprovação dos nossos alunos. Olha que show! Bora treinar! Exame 43, questão 11, prova branca. Olha já o tamanho do enunciado. Você tem que ter gestão de tempo, tá bom? Para conseguir fazer. Pensar, são 80 questões, não é? Então, o presidente da República, apareceu um sujeito. No sujeito eu gosto de circular o sujeito. O presidente tem por... Não, voltando. O presidente da República, por ter alegadamente atuado com o intuito de beneficiar pessoas de seu círculo de amizade. Então, o que ele fez? Beneficiou pessoas de seu círculo de amizade. É acusado de influir diretamente no resultado de uma grande licitação. Então, ele influenciou no resultado de uma licitação, cujo procedimento ocorreu em órgão do Ministério X. Enzo, uma outra pessoa, Enzo, ele é francês nato. Então não é brasileiro? Não, mas também é brasileiro. Ok, é brasileiro naturalizado. Com candidatura deferida para disputar a eleição para vereador. Então ele é brasileiro naturalizado e já tem feito ali a inscrição dele, a candidatura dele, para disputar para vereador no município que reside. Resolve consultá-lo como advogado para saber se ele poderia ajuizar uma ação constitucional. Então, aqui a parte de processo, eu faço um retângulo. Uma ação constitucional. Qual que era o objetivo dessa ação constitucional? Anular a referida licitação e para preservar a intangibilidade do patrimônio público. E aí, bem como a integridade do princípio da moralidade administrativa. Analisando a narrativa à luz do sistema jurídico constitucional, assinale a afirmativa que apresenta a solução para o caso em tela. Então, qual ação constitucional poderia ser utilizada para anular a licitação, para proteger o patrimônio público, para proteger a moralidade? Pense comigo o seguinte, o nosso cliente nesse caso, ele deseja proteger o direito dele ou ele quer proteger a coletividade? Porque eu gosto de separar as ações constitucionais, os remédios constitucionais, em ações egoístas e ações altruístas. Por exemplo, mandado de segurança é egoísta, quer proteger um direito do meu cliente, nesse caso, não é do Enzo. E aí, Enzo teve direito violado? Não, ele quer proteger a coletividade. Portanto, o Enzo ele quer uma ação altruísta. E na Constituição eu tenho referência a dois remédios constitucionais altruístas. Eu tenho a ação popular e a ação civil pública. As duas querem proteger o patrimônio público, querem proteger a coletividade. Qual a diferença, Daniel, entre escolher a ação popular e a ação civil pública? A diferença é quem é o meu cliente. Porque se o meu cliente, que vai ser o autor da ação, for pessoa física, não pode ser ação civil pública. A ação civil pública só pode ter como autor pessoa jurídica ou órgão público. Já a ação popular só pode ter por autor pessoa física. Não tem PJ propondo ação popular, não tem órgão público propondo ação popular. Então a diferença para você escolher a ação popular e a ação civil pública é quem é o seu cliente que quer proteger o patrimônio público, que quer proteger a coletividade. Nesse caso, o nosso cliente era Enzo. Enzo é pessoa física.
Então, tirou. Não é ação civil pública. Aí tem um outro detalhe. Para propor ação popular, não basta ser pessoa física. Tem que ter uma qualidade extra, que é ser cidadão. Cidadão é a pessoa física que está no pleno gozo dos direitos políticos aqui no Brasil. E aí, para isso, tem que ser brasileiro. E aí você olha, o Enzo, ele é francês, isso era só para te enganar. Mas depois fala, ele é naturalizado brasileiro, então ele é brasileiro. E disse, teve candidatura deferida para disputar a eleição. Cara, ele vai disputar a eleição, então ele está no pleno gozo dos direitos políticos. Logo, qual que é a ação constitucional? Ação popular. Vamos ao quadro. Alternativas. Enzo, por ser francês nato, não tem legitimidade ativa para ajuizar a ação constitucional com o objetivo almejado, mas pode impetrar mandado de segurança perante o STJ. Olha que enrosco, né? Errado. Porque Enzo tem duas camisas. Ele tem a camisa francesa e tem a camisa brasileira. Então, ele pode sim propor ação popular. B. Enzo, na qualidade de cidadão brasileiro, pode ajuizar a ação popular. Verdade. Mas olha o final. Perante o Supremo Tribunal Federal. Será que é no Supremo? Continuo. Enzo, no exercício de direito fundamental, pode ajuizar ação civil pública. Não pode pessoa física, não pode propor ação civil pública. E D. Enzo, por ser naturalizado brasileiro e ostentar a qualidade de cidadão, e tem, não é? Já que ele é candidato a vereador, pode ajuizar ação popular, ok, perante juízo competente de primeiro grau. Bom, aqui fica a nossa dúvida. Então, a banca deixou duas questões, né, duas alternativas para a gente poder decidir. Então, é o seguinte. A ação popular é a ação do povão. Você acha que o povo, qualquer cidadão, estou falando aqui de 200 milhões de brasileiros, você acha que todo cidadão poderia propor ação já no Supremo? Aí o Supremo não ia conseguir trabalhar, não é? A ação popular, a ação do povão começa na primeira instância. Então, o erro é falar de ação popular começando no Supremo Tribunal Federal. Assim, a alternativa correta é a alternativa D de dado. Confirmando para vocês, está lá, a alternativa D. Perfeito? Qualquer dúvida, me chama. Questão 12. João. Vou circular. João, pessoa. E ainda fala, olha, ele é uma pessoa com deficiência, PCD. Beneficiária de pensão alimentícia devida pelo Estado beta. Então, tem pensão alimentícia devida por outra pessoa pelo Estado beta. Ingressou com uma ação judicial. Então, já ingressou com ação judicial, que é processo no retângulo, para receber valores atrasados. Tá bom? Então, finalidade, receber valores atrasados da pensão. Após desfecho favorável a João, o Poder Judiciário determinou que o pagamento dos débitos alimentares em precatórios seja efetuado de acordo com a ordem cronológica de apresentação. Então, veja, tinha natureza alimentar, seria pago em precatório, porque foi o Estado o derrotado, e seria pago em ordem cronológica. Parece tudo ok, não é? Sem estabelecer qualquer prioridade. Olha só isso. Sem estabelecer qualquer prioridade para João. Será que poderia isso? Quando eu estou falando, não é, de um valor de natureza alimentar? Com base na situação descrita e no sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a opção que apresenta corretamente o esclarecimento que você, como advogado, daria a João. Então é o seguinte. Quando alguém vence a fazenda pública em juízo e a fazenda é condenada a pagar um valor, a fazenda vai pagar via precatório. Mas eu tenho precatório comum e eu tenho um precatório especial,
que é aquele precatório oriundo de uma dívida do Estado de natureza alimentar. Esse tem que ser pago na frente. E dentro desses precatórios preferenciais de natureza alimentar, eu tenho os super preferenciais, quando envolve idoso, não é? Entre outras circunstâncias. Tudo bem? Então, falou, precatório, que a dívida do Estado é de natureza alimentar, tem que ser dada prioridade. Vai passar na frente dos precatórios comuns. Vamos ao quadro. Item A. João, por ser pessoa com deficiência, tem preferência no recebimento de precatórios referentes a débitos alimentares, independentemente do montante dos valores devidos. Tudo começava bem. Até aqui, ok, ele tem prioridade. Agora, independe do montante dos valores recebidos? Aí eu fico aqui com uma dúvida. Será que tem limite ou não nesse pagamento, não é? Preferencial? Ok. Depois, alternativa B. Vamos lá. Para a alternativa B, as pessoas com deficiência, como João, têm preferência no recebimento de precatórios referentes a débitos alimentares. Certo? Certo. Certo. Observados balizamentos estabelecidos pela ordem jurídica. Faz sentido, não faz? Tem que olhar aqui balizamento, tem que olhar então a data de constituição do precatório, o envio do ofício pelo presidente do TJ. Parece ok. C. A pessoa com deficiência tem preferência absoluta em relação a qualquer outro credor no recebimento de precatórios e dívidas de pequeno valor. Aí vem, somente em casos de débitos alimentares de até 5 salários mínimos. No direito, quando você escuta falando sobre preferência absoluta, fica com receio. Porque existe preferência? Existe. Mas a preferência, ela vai ser dada apenas para a pessoa com deficiência? Ou será que eu tenho preferência também para outras pessoas? Se você vai lá no artigo 100, ele vai apontar o quê? Haverá preferência para pagamento, tá bom? Para pagamento para a pessoa idosa, estou falando aqui de idade, né, que tem mais de 60 anos, que tem a doença grave, pessoa com deficiência, tudo bem? Então, não é só para a PCD, certo? E vai ser até o valor do triplo do que a gente paga para requisição de pequeno valor. Então, a alternativa C, ela está muito errada, muito errada. Alternativa D. A preferência no recebimento de precatórios não se aplica a débitos alimentares. Não se aplica? Claro que se aplica, não é? Errada também, certo? E o que tornava a alternativa A errada? Quando falava independentemente do montante dos valores. A pessoa com deficiência no precatório alimentar, ela tem preferência, mas é até 3 vezes o valor da requisição de pequeno valor. Assim, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Já confirmo para vocês, mas é um detalhe importante. Esse é um assunto que está na Constituição, é o artigo 100 na Constituição, mas é um assunto lá de direito financeiro. Então, é normal que o direito constitucional percorra a sua prova inteira, porque a gente tem a Constituição envolvendo diferentes disciplinas. Antigamente falava só não cai em filosofia, mas até em filosofia já caiu questão envolvendo a Constituição Federal. Mas é uma questão difícil. Talvez não seja o seu dia a dia falar de precatórios ainda, porque daqui a pouco você será advogado. E uma hora você vai vencer a Fazenda Pública em juízo. E aí o recebimento, seja para o seu cliente, seja para os seus honorários sucumbenciais, se dará por precatório. E o seu precatório, tá bom? O seu crédito dos honorários sucumbenciais, ele tem natureza alimentar. Logo, é um precatório preferencial. E se você pegar esse precatório alimentar, tá bom? Que já é preferencial, e você
for pessoa com mais de 60 anos, ou tiver doença grave, ou você, né, for PCD, aí você passa na frente ainda dos outros que estão esperando para receber o precatório alimentar. Tá vendo? Então fique esperto, hein? Seu precatório, natureza alimentar, como honorários, tá bom? Sucumbenciais, porque você venceu a fazenda pública. Vamos lá para o quadro confirmando. Alternativa B de bola. Questão 13, prova branca. Em razão de fenômenos climáticos que vêm ocorrendo de forma reiterada nos últimos anos, os estados de determinada região do país vêm sofrendo grandes perdas econômicas, o que acentua o desequilíbrio socioeconômico em relação às demais regiões do país. Tá bom? Então, estou falando aqui de desequilíbrio socioeconômico envolvendo as regiões do país. Por haver no plano federal o entendimento de serem necessárias medidas que incentivem as atividades econômicas nessa região, que foi prejudicada, surgiu a proposta para que bancos estatais concedessem juros favorecidos para financiar atividades consideradas prioritárias para a região, tá bom? Então, quero incentivar a região prejudicada, quero usar banco estatal, para fazer aqui financiamento com juros favorecidos. A essa proposta se opôs o governador do estado Beta, tá? Outro local, que entende haver inconstitucionalidade nela. Solicitou aconselhamento jurídico ao seu corpo de advogados. Sobre a hipótese, segundo a perspectiva jurídico-constitucional brasileira, assinale a opção que apresenta corretamente a orientação recebida. Então, vejamos. Quando a gente estuda direito constitucional, nem importa o local, tudo bem? Nós temos o direito à igualdade, ou princípio à igualdade. O que significa o princípio à igualdade? Significa tratar todos de forma uniforme? Não, não. O princípio da igualdade significa que eu tenho que tratar aqueles que estão nas mesmas condições da mesma forma. Então, eu só aplico uniformidade de tratamento se estiver na mesma condição. Mas aqueles que estão em condições diferentes, o Estado tem que tratar de modo diferente. Então, veja, os estados, as regiões, estão todas da mesma forma? Não. Então, o Estado brasileiro vai tratar de forma diferente. A União vai tratar de forma diferente. Aí vem um outro detalhe. A Constituição Federal, no artigo 3º, no artigo 170, no artigo 43, tá? Tem 3 lugares diferentes. Apontam que, diante de algum estado, de uma região que está sendo prejudicada, o poder público pode criar mecanismos de incentivo para aquela região, para o desenvolvimento dela. Essa questão ela veio aqui com um reflexo do que aconteceu no Rio Grande do Sul, com aquelas graves enchentes. Lembram que nós tivemos? Isso acho que foi no começo de 2024, do mês de 2025, se não estiver enganado, tá bom? Então, aquelas tempestades todas. Tudo alagado, pessoas abrigadas, acabou com o agro, não é? Acabou com a operação de várias empresas. Então, precisava recuperar a atividade daquelas empresas. E aí, pode usar de bancos públicos para oferecer financiamentos com juros mais baixos para estimular a região? Pode, tá bom? Pode. Isso é princípio da igualdade sendo aplicado na prática. Desenvolvimento de regiões no Brasil. Então, vamos procurar a alternativa correta. Alternativa A. O governador do estado Beta está correto? Não, está errado, está errado. B. A medida encontra respaldo constitucional. Verdade. Por ser o combate às desigualdades regionais um objetivo fundamental da República. Sim, lembra que eu falei do artigo 3º? Lá nós temos objetivos da nossa República, do nosso país. E lá, né, era combater as desigualdades regionais. C. A proposta de bancos estatais oferecerem juros favorecidos afronta a ordem constitucional, mesmo que seja lícito combater as desigualdades regionais. O final está certo, mas era errado oferecer, né,
com juros mais baixos? Não, não era errado, é isso que é esperado, na verdade. E D, o combate às desigualdades regionais não configura tema de índole constitucional. Ah, não está na Constituição? Claro que está. Falei para vocês, está no artigo 3º, está no artigo 43, está no artigo 170 da Constituição Federal, então em diferentes lugares. Certo? Tá bom. Confirmando? Alternativa B de bola. Certo, show. Qualquer dúvida me avise. Vamos agora na questão 14 da prova branca. A comissão parlamentar permanente. Então, estou diante de uma comissão parlamentar permanente. De onde? Da Câmara dos Deputados. Ok. Convocou um ministro. Então, o que ela fez? Convocou. Convocar é ordem. Um ministro de Estado. Para prestar esclarecimentos sobre um episódio ocorrido na sua pasta, lá no seu ministério. O ministro consultou você, na condição de profissional designado, para prestar assessoria jurídica à pasta, se ele deveria mesmo ir, já que não se tratava de uma comissão parlamentar de inquérito. Então, eu tenho que ir. Uma vez que não é uma CPI, que possuiria poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Com base na situação descrita e no sistema jurídico brasileiro de 88, que é a nossa Constituição, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. O ministro foi convocado por uma comissão permanente da Câmara para prestar esclarecimentos. Daniel, na prática isso acontece muito? Sim, na prática isso acontece muito. Se você pega o artigo 49, o artigo 50 da Constituição Federal, onde tem as atribuições do Congresso, o 50 vai falar sobre a convocação de ministro, ou depois, quando a gente começa a estudar sobre as comissões, aqui já no artigo, no 58, o que aparece para a gente? O Congresso como um todo pode convocar ministros, pode. E convocar a ordem. Se ele não for, ele comete crime de responsabilidade. É por isso que vocês podem, às vezes, ver num jornal, você vai se deparar com uma situação triste, onde algum ministro vai lá prestar esclarecimentos, porque é convocado, mas as perguntas são horríveis. Eu lembro de diferentes administrações públicas. Eu lembro, por exemplo, Paulo Guedes, quando era convocado, Fernando Haddad, convocado, pegando só 2 exemplos de ministros que atuavam na fazenda pública. No caso, Paulo Guedes, o nome era Ministério da Economia, e do Haddad, Ministério da Fazenda, mas a mesma coisa. E aí eles perdiam o dia inteiro de trabalho deles numa comissão da Câmara, numa comissão do Senado. Perdia, porque as perguntas... Era muito raro ter uma pergunta decente. Fala, mas eles estão perdendo o dia de trabalho. Ministro, com um monte de coisa para fazer. Pois é. Porque se eles não forem, eles cometem crime de responsabilidade. Não importa se é CPI ou se é a Comissão de Saúde, se é a Comissão de Economia, se é a Comissão de Educação, não importa, tá bom? As comissões das casas legislativas têm a faculdade de convocar ministro para prestar esclarecimentos. Só um cuidado, não pode o Congresso convocar chefe do Poder Executivo, seja presidente, seja um governador, seja um prefeito, tá bom? Mas de ministro para baixo, ministro do Executivo, para baixo, pode convocar todo mundo. Então, vamos para o quadro. Alternativa A. O ministro de Estado deve comparecer, correto? Mesmo não se tratando de uma convocação realizada por CPI, verdade? Pois a Comissão Parlamentar Permanente da Câmara dos Deputados tem, de acordo com a Constituição Federal, competência para convocá-lo. Perfeito, artigo 58. B. A Constituição estabelece que o ministro de Estado, como autoridade do Poder Executivo Federal, não pode ser convocado. Errado, pode sim, está na Constituição. C. Assiste razão ao ministro
porque para prestar esclarecimentos a respeito de episódio ocorrido em sua pasta, ele só pode ser convocado por CPI. Errado, não é só por CPI não. D. Como ministro de Estado, ele goza das mesmas imunidades do presidente da República. Não, não goza das mesmas não. Errado. Assim, a alternativa correta é a alternativa A. Confirmando, está lá, a alternativa A, artigo 58 da Constituição Federal. Certo? Mais uma questão. Show! Questão 15 do exame 43. Durante um violento temporal, em que as chuvas torrenciais poderiam levar ao desabamento de uma casa, os bombeiros militares ingressaram em um domicílio sem o consentimento do morador. Tá, mas qual que era a situação? Violento temporal, desabamento. Aí tenho bombeiros militares ingressaram em um domicílio sem o consentimento do morador. Lembra do direito à intimidade no artigo 5º da Constituição, lá no inciso 11? A casa é asilo inviolável, ok? E foi à noite, tá bom? Sem consentimento, à noite. Para socorrer, qual que era o objetivo? Socorrer as pessoas que estavam no imóvel. Posteriormente, o morador propôs uma ação indenizatória. Então, o morador ficou lá chateado. Ação indenizatória por danos morais em face do ente federativo ao qual os bombeiros militares estavam vinculados, argumentando que o referido ingresso fora ilícito. Falou, ó, não poderia entrar, tá? Deixa eu voltar aqui. Foi ilícito. Sobre a hipótese narrada, com base no sistema constitucional brasileiro, assinando a afirmativa correta. Então vamos lá. Quando a gente fala sobre a casa ser asilo inviolável, é a nossa regra. Então, pela regra, só pode entrar na minha casa quem eu autorizar, tá bom? Direito à intimidade. Só que a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 11, apresenta exceções. Quando que podem entrar na minha casa sem precisar do meu prévio consentimento? Então vamos lembrar. Primeiro caso, prestar socorro. Era esse aqui. Prestar socorro pode entrar sem consentimento. Outra situação também que nós temos, não é? Quando houver a prática de um crime, tá bom? A prática de um crime flagrante, podem entrar. Aqui não está abrindo aqui a copinha, mas pega o outro. Também, no caso de desastre, podem entrar também sem precisar de autoridade. Aqui ainda não aconteceu o desastre, mas se tivesse acontecido o desabamento, era desastre também, poderia entrar. Bombeiro, Defesa Civil, SAMU, poderia entrar. E aqui, Daniel, nesses 3 casos, importa o horário? Não, não importa o horário. Nesses 3 casos, pode ser a qualquer momento. De dia, de noite, de madrugada. Mas eu já vi um trem falando sobre só pode durante o dia. Sim, para cumprimento de ordem judicial. Aí, somente durante o dia. Certo? Então, nesse caso, tudo bem? Tudo bem, tinha nada de errado. Logo, aquela ação que ele propôs, deixa eu pegar aqui com vocês, essa ação indenizatória, ela não merece, tá, prosperar, no sentido de ter um resultado positivo condenando o pagamento de indenização. Não, não. Então, não terá a procedência do pedido do autor. Alternativa A. A medida adotada pelos bombeiros militares, a despeito da boa intenção deles, foi incorreta? Não, foi correta. B. A ação indenizatória não prosperará, pois os bombeiros, diante do desastre iminente, não precisam de consentimento do morador do imóvel para prestar socorro. Verdade. C. A despeito do direito à inviolabilidade do domicílio não ser absoluto, e não é, né? Raramente um direito fundamental é absoluto, o consentimento do morador somente. Olha, cuidado com partícula redutora. Somente, apenas, só, nunca, sempre, são partículas que reduzem a possibilidade de acerto da alternativa. Então fala, o consentimento do morador somente
pode ser dispensado por determinação judicial? Não, não. Errado. D. Houve desproporcionalidade na atuação. Ah, mas qual? O que permite a condenação do ente federativo, visto que a prestação de socorro sem consentimento, olha só, falava só, olha a partícula redutora, só pode ocorrer durante o dia. Errado. Para prestar socorro é a qualquer momento. Então, assim, a pessoa está lá, desmaiada, passando mal, e eu tô aqui, bombeiro, médico, né? Tô aqui olhando, espera aí, deixa dar 6 horas da manhã para eu entrar. Aguenta, segura aí, não morre não, espera dar 6 horas. Não tem sentido nenhum isso, não é? Então, se fosse ordem judicial, durante o dia. Nos demais casos, a qualquer momento. E aí, me diz, dá ou não dá para responder as questões de constitucional? Claro que dá, vai ter uma outra mais difícil, mas você vai conseguir responder e vai conseguir gabaritar constitucional. Deixa eu te mostrar a resposta aqui para te confirmar. Vamos lá. Vamos, deixa eu tentar que foi. Confirmado. Alternativa correta, alternativa B de bola. E vamos treinar mais questões de constitucional. Agora é hora de fazermos a questão de número 16 da prova qual, Daniel? 43º exame da OAB. Sempre que eu fico olhando esses números, eu fico preocupado com a minha idade. Mas por quê, Daniel? Eu sou professor para a OAB desde o exame número 4. Né? Você tem noção de quantos exames eu já dou aula, né, para a primeira fase, para a segunda fase? Isso tanto na primeira e segunda fase com constitucional, como com direito administrativo. Mas é um orgulho danado de ver tantos e tantos alunos aprovados. Por nós, você não tem, né, dúvida, foram mais de 200 mil advogados que estavam conosco desde lá de trás, quando eu comecei como professor da OAB. Aí é um orgulho, eu viajo pelo Brasil, né? Até quando estou viajando para fora com a minha esposa, né, chego lá e encontro o aluno no aeroporto, no shopping center, é gostoso, é muito, muito legal. Esses dias eu estava no meu prédio e aí chegou um vizinho novo, né? Tava lá de terno, falei, deve ser, né? Pode ser um advogado ou um médico, um prédio tem muito médico. E eu olhei para ele e falei, cara, eu conheço, né, você, olhando aquele rosto, e aí, não pedi, nem perguntei para ele, fiquei só dentro de mim, eu conheço você e tal. Aí outra vez eu encontrei com ele, eu falei, tem certeza? Eu perguntei, você é advogado? Aí ele falou, sou. Aí eu falei, mas quando é que você fez a prova da OAB? Aí ele falou lá o ano. Por acaso você estudou comigo? Aí ele falou, cara, eu não estava te reconhecendo pessoalmente, foi aluno meu e mora no meu prédio agora como advogado. Olha só, que venha a sua aprovação, que a gente possa se encontrar pelas esquinas da vida, esteja encontrando no shopping, esteja encontrando no pit dog em Goiânia, numa praia em Fortaleza, tá bom? Pra gente comemorar a realização desse seu sonho. Vamos para o quadro. Opa, nem li a questão, volta. O presidente da República, então vou marcar, é um sujeito, deixa eu circular aqui. Ele emitiu um decreto autônomo. Daniel, o que é esse trem de decreto autônomo? Se você pegar a Constituição Federal, a Constituição não fala em decreto autônomo, fala decreto. É porque é o seguinte, na doutrina e na jurisprudência, para diferenciar daquele decreto que regulamenta a lei, né, a gente chama todos os outros de autônomos. Porque o decreto regulamenta a lei, ele é escravo da lei, ele está abaixo da lei. E decreto autônomo porque ele não depende de lei, ele está autônomo de uma lei, é só para isso. Então, é para diferenciar decreto que regulamenta a lei do decreto que não regulamenta a lei, certo? Vamos lá. Disciplinando a organização e o funcionamento da administração pública federal. Então, qual que é o objetivo dele, a finalidade? A organização e o funcionamento da administração pública federal. O senador da República, Joelson Cruz, então outra pessoa, ele é presidente do partido político Beta, então tem aqui um partido político, entende que esse decreto viola a Constituição da República.
além de contrariar o interesse público. Então, o que ele entende? Que o decreto é inconstitucional. Por essa razão, pretende que o seu partido, não é ele, é o partido, ajuize uma ação. Então, vou colocar aqui, parte processo. Então, seu partido ajuize uma ação. Ação de quê? Controle concentrado. Tá bom. Então, estou falando de ADI, ADC, ADO ou ADPF. Ok. Contra o ato do presidente. Tá. Todavia, por não ter formação jurídica, procura os advogados do partido político a fim de que lhe instruam sobre a melhor maneira de concretizar seu intento. Diante disso, considerando o que estabelece o sistema jurídico constitucional brasileiro, os advogados informaram corretamente que é o decreto autônomo. Então vamos lá. Isso vale inclusive para a segunda fase. Daqui a pouco você vai estar comigo na segunda fase de constitucional e aí você vai se deparar com isso. Na segunda fase de const, sempre que eu vou trabalhar a descoberta de uma peça, o que eu faço? Primeira coisa, no rascunho ainda, eu faço as PPIs. Perguntas poderosas de identificação. Primeira pergunta é, quem é o meu cliente? Nesse caso, o nosso cliente é o partido político, era Beta o nome dele? Deixa eu pegar aqui. Beta. Partido político Beta. Minha outra pergunta é, o que ele deseja? Ele deseja declarar a inconstitucionalidade de um decreto autônomo do presidente da República. Tá. Qual é a fase processual? Já tinha uma ação em curso? Não. Então é petição inicial. E uma outra pergunta que eu tenho, mas aqui não precisa, é se tem urgência, né? Para pedir uma liminar, uma cautelar, dependendo da situação. Tudo bem. Então eu tenho que fazer a petição inicial de uma ação para declarar a inconstitucionalidade de uma norma. E falou que é de controle concentrado. Meu segundo passo, eu coloco todas as medidas possíveis. Então, vamos lá. Eu tenho no controle concentrado ADI, ADO, ADC e ADPF. A ADI, ela deseja declarar uma norma inconstitucional. Só que a ADI é fresca. Se você pega o artigo 102, inciso 1º, a linha A da Constituição, tem que ser uma norma federal ou estadual. No caso, era uma norma do presidente da República, portanto é federal. E ela não está regulamentando lei, é autônoma, não é? Então, ok para ADI? Ok, era uma ADI. Agora, vamos aproveitar a revisão. ADO. ADO é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, aqui eu tenho a omissão de uma norma. A Constituição mandou fazer uma norma, mas simplesmente não a fizeram. Não a fizeram. Tá bom? Inconstitucionalidade por omissão. Agora, ADC. Ação declaratória de constitucionalidade. Nesse caso, o que o meu cliente deseja é declarar uma norma constitucional. E pelo artigo 102.1a da Constituição, teria que ser uma norma federal. Daniel, e a ADPF? ADPF significa ação... cuidado! Arguição de descumprimento de preceito fundamental. A ADPF você só vai utilizar quando nenhuma outra ação for possível de controle concentrado. Então, se não desse para usar uma ADI, uma ADO, uma ADC, você usaria ADPF, é um coringa. Mas eu só uso coringa quando não tem outra para utilizar. Se tiver outra, você vai usar a outra antes, tá bom? Então, a ADPF tem utilização subsidiária. E aí, nesse caso, então, ADI. Daniel, partido político pode propor, né, qualquer ações de controle concentrado? Sim.
O mesmo partido que pode ADI, pode ADPF, pode ADC, pode ADO, tá bom? Que são aqueles legitimados lá do artigo 103 da Constituição Federal. Só tem um requisito para o partido político. Ele precisa estar no pleno gozo dos direitos políticos, é isso? O partido político? Não. O partido político é para ação popular que tem o seu cidadão. O partido político, ele tem que ter pelo menos um representante no Congresso. Então, geralmente a banca coloca, o partido tem representante só no Senado ou só na Câmara. Tá tudo bem, tudo bem. Basta que tenha um representante dentro do prédio do Congresso Nacional. Lá eu tenho deputados, senadores, basta um deputado, basta um senador e tá perfeito. Ok? Voltando para as alternativas. Alternativa A. Deve ser atacado com ajuizamento de ação popular. Opa, até falando sobre, falei aquela hora aí do cidadão, a ação popular, ela só pode ser proposta por pessoa física. Quem que era o seu cliente, que a gente marcou ali no quadro? O seu cliente é partido político. E partido político é PJ. Partido político é PJ. Tudo bem? Então não pode. B. Não se submete ao controle concentrado de constitucionalidade. Por quê? Pois esse tipo de diploma ou decreto não possui natureza normativa. Claro que possui, não é? Está organizando a administração pública. C. Pode ser objeto de uma ADI. Verdade. Por ser um diploma normativo que busca seu fundamento de validade diretamente na Constituição. Perfeito. Por isso que ele é autônomo, ele não está preso a uma lei, ele bebe direto da Constituição. E D, só, olha a partícula redutora, só pode ser objeto por meio de ADPF, pois esse é o instrumento adequado para impugnar atos administrativos do Poder Executivo, não é? Errado, eu uso DPF quando nenhuma outra for possível. E nesse caso, era possível fazer uma ADI. Confirmando para vocês, a alternativa correta era a alternativa C. Deu para pegar? Foi bom que a gente fez uma super revisão das ações de controle concentrado. Questão 11, exame 44, prova branca. Após diversos indicadores de qualidade da saúde evidenciarem que, entre todos os estados da federação, o estado delta. Então, vamos lá. Deixa eu marcar aqui. Estado delta, pessoa, sujeito, é aquele que oferta o pior serviço de saúde à sua população. O governador desse estado, outro sujeito, prometeu elevado investimento na área da saúde. Ele assegurou que iria trabalhar junto à Assembleia Legislativa no sentido de aumentar a dotação orçamentária dos hospitais públicos estaduais. Então, o que queria fazer era aumentar a dotação orçamentária dos hospitais públicos. Como também auxiliar financeiramente, aqui, hospitais públicos, mas também iria auxiliar financeiramente hospitais privados. Então, item 1, aumentar dinheiro para hospitais públicos. Item 2, auxiliar aqui hospitais privados. Que comprovassem por vias fidedignas que sua margem de lucro, tem margem de lucro? Estaria sendo insuficiente para investir em uma melhor qualidade no atendimento. Sobre o posicionamento do governador, vamos lá. Quando a gente pega o artigo 199 da Constituição Federal, nós estamos diante de uma situação interessante. O 199 vai falar o seguinte, olha, a saúde também pode ser executada por particulares. Até aqui não tem segredo, você sabe disso. Só que vai falar também que os particulares podem atuar de forma complementar ao SUS. Então, eu posso delegar uma UBS, uma UPA, para a gestão via iniciativa privada, ok? Tá? Vou fazer um contrato de gestão, termo de parceria, um termo de colaboração, um termo de fomento, enfim. Estou fazendo ali o nosso ajuste. Só que aqui eu estou diante de um caso
em que o poder público quer injetar dinheiro em hospitais privados com finalidade lucrativa. Você acha que faz sentido? Uma coisa, às vezes, é ajudar um hospital sem finalidade lucrativa, como uma Santa Casa. Agora, ajudando um hospital com finalidade lucrativa, a Constituição proíbe. A Constituição diz: não pode o poder público prestar auxílios financeiros a hospitais privados com finalidade lucrativa. Se fosse sem, beleza. Com finalidade lucrativa, não. Artigo 199 da Constituição Federal. Vamos às alternativas. Alternativa A. Ele poderá cumprir sua promessa? Não, não pode. Contando que não ultrapasse o percentual máximo de gastos constitucionalmente permitidos? Não. B. Ele poderá promover a política de saúde indicada? Não, não pode. Aumentar a dotação para hospitais públicos? Ok, né? Aí continua, como chefe do Poder Executivo e de ente administrativo autônomo, né? É ele quem determina as... Não, né? C. Ele não está autorizado a destinar recursos públicos para auxiliar hospitais privados que possuam a característica explicitada no caso narrado. Veja que a banca não quis entregar a questão para vocês, de graça. Porque se colocasse falando hospital privado com finalidade lucrativa, ficaria muito óbvio, né? Então ele fala, olha, com aquela característica lá denunciada, não sei se você viu, né? Só para tentar dificultar a sua vida. E o que acontece hoje? Que está certo. O que acontece hoje? Muitos candidatos possuem déficit de atenção. Então, terminei de ler o enunciado, estou na alternativa, até esqueci o que estava no enunciado. Aí acaba errando de besteira uma questão como essa. Mas vamos para a alternativa D. Por isso eu faço marcação. Marcar enunciado é importante, porque você vai estar tenso, são 80 questões para fazer, você esquece. Agora, marcou enunciado, você volta os olhos onde você marcou, não tem que ficar lendo de novo, de novo, de novo. Vai naquilo que você marcou, tá bom? Então, D. Ele não poderá concretizar as promessas, ok, já que a matéria orçamentária em temas relacionados ao cuidado e à defesa da saúde é competência exclusiva. Olha para a partícula redutora, competência exclusiva da União. Quer dizer que estados e municípios não atuam na saúde? Se você for numa UBS, a UBS é de quem? É do município. Então, a alternativa D está errada. E vamos conferir o gabarito. Tchan, 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 tchan. Alternativa C. Ok? Qualquer dúvida me chama. Questão 12, prova branca. Um consumidor, cliente de instituição financeira constituída sob a forma de sociedade economista federal. Então vamos lá. Então tem um banco público e esse banco público é uma sociedade economista federal. Está aparecendo até questão de direito administrativo. Teve seu nome negativado indevidamente em um cadastro de devedores. Então o que aconteceu? Nome negativado, lá no Serasa. Por essa razão, procurou você, na qualidade de advogado, para saber se seria possível ingressar, de acordo com a Constituição da República, com uma ação. Então, o que ele quer? Tá bom? Com uma ação de responsabilidade civil em face da referida instituição no âmbito da Justiça Federal. Ok. Lembrando que a sociedade economista federal, com base na situação descrita, vamos lá. Alternativa aqui, questãozinha danada. O que está querendo saber aqui? Simplesmente competência. Poderia ser uma questão lá de direito processual civil. Uma questão para o Darlan, para a Carol, né? Mas acontece que competências judiciais estão previstas na Constituição Federal. E aí o ponto é, será que vai para a Justiça Federal uma ação contra uma sociedade economista federal? Cuidado. O artigo 109 da Constituição Federal,
ele apresenta as competências da Justiça Federal. E o setor fala, olha, vai para a JF a ação contra a União, contra a autarquia federal, contra Fundação Pública Federal, contra Empresa Pública Federal, contra servidores públicos federais, desde que não tenha competência de tribunal, tá bom? Mas quem é que não está aqui? Sociedade de Economia Mista Federal. Se a ação é contra a Petrobras, se a ação é contra o Banco do Brasil, uma ação de responsabilidade civil, uma ação indenizatória, não vai para a JF, vai para a Justiça Estadual. Fazia tempo que a banca não cobrava isso. A Incorsa nunca tinha cobrado, mas fazia tempo que não cobrava também processo civil. Então, cuidado. Se fosse a Caixa Econômica Federal, ela é empresa pública, então é JF. Se fosse contra os Correios, empresa pública, JF. Mas quando é Sociedade de Economia Mista Federal, a ação indenizatória não vai para a JF, é a exceção. Olha como é que a banca foi malandra aqui com vocês. Vamos ver as alternativas. Alternativa A. A competência para apreciar a ação de responsabilidade civil a ser proposta é da JF. Não. B. A ação deve ser proposta perante a JE. Correto. Não perante a JF. Correto. Isto se o referido foro tiver sido definido pela lei que autorizou a criação. Olha, a condição. Será que tem essa condição? Não tem essa condição, mas deixa aí, vai que, né? Então, vou deixar uma dúvida no final. Tem uma condição no final. C. Por se tratar de Sociedade de Economia Mista Federal, a competência originária para apreciação da ação de responsabilidade civil é do TRF da região... Não, imagina, vai para o TRF ainda por cima direto? Não. D. A despeito de possuir a União como seu sócio majoritário, quando você pega uma sociedade de economia mista federal, a União é que vai ter a maior quantidade de ações com direito de voto. A ação de responsabilidade civil em face da instituição financeira deve ser proposta na JE. Perfeito. Então, a alternativa correta é a JE. E não importa sobre a lei de criação. Primeiro que a lei não cria, só autoriza. A lei fala da autorização, mas independe. Então, a ação contra a Sociedade de Economia Mista Federal vai para a JE. Confirmando para vocês, resposta correta, alternativa D de dado. Mais uma questão de processo civil aqui em direito constitucional, porque a previsão estava no artigo 109 da Constituição. Pegou? Tá tudo bem? Questão 13. Prova branca, exame 44. No estado Sigma, foi promulgada a Lei Estadual número X de 2024, que aborda a matéria de direito financeiro. Ocorre que os dispositivos desse diploma... Deixa eu só marcando. Então, estado Sigma, foi promulgada a lei, então tem uma lei estadual, X 2024, que aborda a matéria de direito financeiro. Então, assunto direito financeiro. Tá. Ocorre que os dispositivos desse diploma normativo entram em conflito com as normas do ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT. O ADCT é parte da Constituição Federal. Então, vamos lá. Então, houve conflito com o ADCT, que ainda produzem seus naturais efeitos. O presidente do Partido Político Delta, então, presidente do Partido Político Delta, o deputado federal João Silva, então ele é deputado federal, sem possuir conhecimentos jurídicos, resolve consultar você para saber se poderia questionar a constitucionalidade das normas da lei estadual por afrontarem as normas do ADCT. Se você pega provas anteriores, no exame 43 teve uma questão com a estrutura muito parecida. A banca só atualizou alguns dados, mas
praticamente igual. Então eu quero saber o seguinte, pode ou não pode propor uma ação de controle concentrado? A DCT é ou não é Constituição? Então a DCT tem natureza de norma constitucional e pode ser usado como parâmetro de controle. Item A. Embora federais, as normas do ADCT possuem hierarquia legal? Não. Errado. B. As normas do ADCT, por possuírem status supralegal? Não. C. Na medida em que as normas do ADCT têm estatura constitucional, pode ser proposta ADI, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade das normas da lei. Isso aí, pode sim. Caso típico para ADI. Como o ADCT possui natureza legal, uma possível... Legal não, tem natureza constitucional. Aqui vale uma revisão importante com vocês. Daniel, o que tem natureza constitucional? Vamos lá. A Constituição Federal em si, o ADCT, as emendas constitucionais e, cuidado, os tratados internacionais de direitos humanos que foram internalizados como emenda ou como emendas à Constituição. Como é que eu sei, Daniel, se ele veio como emenda? Se ele foi internalizado pelo 3522. 3522 é o telefone da PEC, proposta de emenda à Constituição. 3/5 é o quórum mínimo de deliberação para aprovar em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Então, tudo isso aqui tem natureza constitucional. Tudo isso daí serve como parâmetro de controle de constitucionalidade. Aí eu vou olhar se a lei estadual ofende. Se a lei estadual ofender o texto da Constituição, nos seus 250 artigos, ou a DCT, ou as emendas à Constituição Federal, ou algum tratado internacional de direitos humanos que foi internalizado como emenda. Por exemplo, a Convenção de Nova York dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a Convenção contra todas as formas de discriminação racial. Tá? 2 exemplos. Essas convenções, que são tratados internacionais de direitos humanos, têm natureza de emenda constitucional. Então, servem como parâmetro de controle de constitucionalidade. Vamos ao quadro para confirmar. Então, a alternativa correta, a alternativa C de casa. Perfeito? Então, lembre-se, passar na prova da OAB requer de você estudos, atenção. Então, assista a aula, a videoaula do conteúdo daquela disciplina. Depois disso, treine questões. Então, se você abrir no meu curso, lá na área do aluno, você vai ter na unidade de ensino, você tem a aula, você tem questões para praticar e além de ter conteúdo, não é, para te ajudar na revisão. Isso consolida o seu conhecimento. Isso é técnica pedagógica. E depois, treine. Treine questões sempre que possível. Dê um tempinho, abra seu telefone, pega a prova passada, vai treinando. Aí errei, estou com dificuldade, revisa, porque isso vai te trazer mais segurança, maior altura, mais autoridade para fazer a prova. E depois é treinar simulado. Por que, Daniel? Qual a diferença entre simulado e o treino de questões? Porque o simulado você vai ter que olhar 5 horas. Porque fazendo questões em casa, você não tem muita noção do tempo. E aí você treinando o simulado, você vai ter a noção, a gestão de tempo. Porque se eu tenho 10 horas, eu faço uma prova melhor. Porque aí eu posso analisar com mais calma. Agora, se eu tenho 5 horas para 80 questões, o bicho pode pegar. Então, se você não treinar a gestão de tempo, você acaba se embananando. E é por isso que vai ter que ser esperto em que estratégia na prova. Se você, por exemplo, estou em dificuldade com uma questão, cara, coloca um asterisco, pula para a próxima questão, porque senão você vai comer o tempo de 2, 3 outras questões que você teria facilidade. E para passar na primeira fase, 40 questões, 50%. Não precisa tirar 10, tá bom? Então, vá lá,
procure as suas 40 questões, garanta a sua aprovação, depois você usa o tempo que sobrar naquelas difíceis, mas nada de fazer o contrário disso. A prova da OAB foi feita para passar e você vai passar nessa prova, certo? Um grande beijo, fique com Deus, até mais. Tchau, tchau.